O dia não começou com pressa. Na verdade, tudo naquela manhã parecia caminhar mais devagar do que o normal. O sol demorou a subir, o vento quase não se movia, e até os sons do campo pareciam mais espaçados, como se o próprio tempo tivesse decidido respeitar o momento que estava prestes a se revelar. O fazendeiro acordou antes do nascer do sol, como vinha fazendo desde que sua vida havia sido desmontada e reconstruída de outra forma. Ele abriu os olhos, mas não se levantou de imediato. Ficou ali, olhando para o teto simples de madeira, respirando fundo, sentindo o ar entrar e sair do peito. Havia um tempo em que ele acordava já pensando em números, lucro, perdas, controle, autoridade. Agora, o primeiro pensamento era outro. Ainda estou aqui. E essa constatação vinha acompanhada de algo que ele nunca havia sentido de verdade antes: gratidão silenciosa. Não era euforia. Não era empolgação. Era uma gratidão madura, nascida depois da dor. Ele se sentou lentamente na cama. Seus pés tocaram o chão frio e simples da casa pequena onde agora morava. Nada ali lembrava a grande fazenda de antes. Não havia luxo. Não havia empregados. Não havia reconhecimento humano. Mas havia paz. E essa paz não veio quando ele ganhou algo. Ela veio quando ele perdeu tudo. O fazendeiro se levantou, lavou o rosto com água fria e ficou alguns segundos se olhando no espelho rachado pendurado na parede. O rosto estava mais envelhecido. Os olhos carregavam marcas de noites difíceis. Mas havia algo novo naquele olhar, verdade. Obrigado, Senhor, murmurou, quase sem som. Não era uma oração ensaiada. Não era longa. Mas era sincera. Essa frase simples dizia mais do que 1000 promessas. Dizia que ele reconhecia que aquela nova fase da vida não era um direito, mas uma concessão. Uma segunda chance que não veio anunciada, não veio explicada, não veio com garantias. Apenas veio. Ao sair de casa, o ar fresco da manhã tocou seu rosto. Ele caminhou em direção ao pequeno pedaço de terra que agora cultivava com as próprias mãos. Cada passo afundava levemente no chão ainda úmido da chuva da noite anterior. Pequenos brotos verdes começavam a romper a terra escura. Vida nascendo devagar. Sem pressa. Sem espetáculo. O fazendeiro se abaixou, tocou a terra com cuidado e deixou que ela escorresse lentamente entre os dedos. Aquilo fez lembrar de algo que aprenderá da forma mais dura possível. Tudo que é construído apenas sobre força e controle desmorona quando o coração está errado. Ele havia sido forte. Havia sido respeitado. Havia sido rico. E ainda assim, havia sido vazio. Agora, Deus o deixava recomeçar. Mas não como antes. Não em velocidade. Não em abundância imediata. Mas em profundidade. Enquanto trabalhava, pensamentos vinham e iam, como ondas calmas. Essa é mesmo uma segunda chance? Ou é apenas o fim de algo que não deveria ter começado daquele jeito? A segunda chance nunca vem sozinha. Ela sempre vem acompanhada de uma pergunta invisível, que ecoa no fundo da alma. Você realmente mudou, ou apenas aprendeu a esconder melhor? O fazendeiro parou por um instante, respirou fundo e fechou os olhos. Ele sabia que essa pergunta não vinha de fora. Vinha do céu. Algumas pessoas da região começavam a observá-lo à distância. Não com admiração, nem com desprezo. Com curiosidade. Queriam ver se aquela mudança era real ou apenas mais uma fase passageira. Ele sabia disso. E, pela primeira vez na vida, não se importava. Porque agora ele não vivia mais para provar nada a ninguém. Ele apenas vivia. O fazendeiro continuou trabalhando enquanto o sol subia lentamente no céu. O calor aumentava aos poucos, mas ele não se apressava. Cada movimento era feito com cuidado, como se o simples ato de plantar tivesse se tornado um compromisso espiritual. Antes, ele trabalhava para crescer. Agora, trabalhava para permanecer fiel. E essa diferença mudava tudo. Em certo momento, ele parou, apoiou-se na enxada e ficou observando o horizonte. As colinas ao longe estavam cobertas por uma névoa leve. Aquela imagem simples o fez pensar em algo profundo. Nem tudo que está encoberto está ausente. Às vezes, está apenas sendo revelado aos poucos. Foi então que um pensamento insistente surgiu em sua mente. E se essa paz for temporária? E se essa segunda chance for apenas um intervalo antes de outro teste? Ele engoliu seco. Porque no fundo, ele sabia, Deus nunca desperdiça uma história quebrada. Quando ele restaura, ele também observa. Observa escolhas pequenas. Observa atitudes silenciosas.
Observa quem o homem é quando ninguém está olhando. O fazendeiro se lembrou de algo que havia aprendido na dor. As grandes quedas não começam com grandes pecados. Começam com pequenas concessões feitas em silêncio. Um pouco de orgulho aqui. Um pouco de pressa ali. Um só dessa vez que vira hábito. Ele fechou os olhos e respirou fundo mais uma vez. Senhor, pensou, se essa é mesmo uma nova chance, não me deixa desperdiçar. Talvez você que esteja ouvindo essa história agora se identifique com esse momento. Talvez sua vida também esteja vivendo uma fase silenciosa. Sem grandes milagres. Sem grandes problemas. Apenas um tempo de espera. E é exatamente aí que muitos se perdem. Porque acham que Deus só está agindo quando tudo muda de repente. Mas, na maioria das vezes, Deus está trabalhando quando nada parece estar acontecendo. O fazendeiro sentou-se sob a sombra de uma árvore e ficou ali por alguns minutos. Não pediu nada. Não questionou nada. Apenas permaneceu. E permanecer é uma das maiores provas de fé. O vento soprou levemente, balançando as folhas acima de sua cabeça. Ele abriu os olhos e sentiu um aperto suave no coração. Não era medo. Era discernimento. Uma sensação clara de que aquela tranquilidade seria testada. Toda segunda chance carrega um peso invisível. O peso da responsabilidade. Deus havia devolvido dignidade, não riqueza. Devolvido paz, não controle. Devolvido propósito, não atalhos. E isso exigia vigilância. O fazendeiro se levantou devagar, limpou as mãos sujas de terra na calça e voltou a trabalhar. Mas algo dentro dele havia mudado novamente. Uma certeza silenciosa começava a se formar. O teste ainda não chegou, mas vai chegar. E quando chegasse, não viria como algo claramente mal. Não viria como tentação óbvia. Viria disfarçado de oportunidade. De solução rápida. De resposta prática. Porque os testes mais perigosos nunca parecem errados à primeira vista. Eles parecem convenientes. O sol começou a descer no céu, pintando tudo com tons alaranjados. O fazendeiro recolheu suas ferramentas e caminhou de volta para casa. Enquanto caminhava, pensava em tudo que havia vivido, em tudo que havia perdido, e em tudo que ainda podia perder novamente. Mas, pela primeira vez, esse pensamento não o paralisava. Ele sabia que não controlava o amanhã, mas também sabia que não caminhava sozinho. Naquela noite, antes de dormir, ele se ajoelhou ao lado da cama. Não porque alguém o visse. Não por hábito religioso. Mas porque havia aprendido que a posição do corpo ajuda a lembrar a posição correta do coração. Seja o que for que venha, sussurrou, eu quero permanecer do teu lado. O quarto ficou em silêncio. Nenhuma resposta audível. Nenhum sinal visível. Mas o céu ouviu. Enquanto o fazendeiro adormecia, algo começava a se mover nos bastidores da sua história. Algo que colocaria à prova não apenas sua fé, mas sua transformação. A segunda chance havia sido concedida. Agora, ela seria testada. Os dias seguintes correram com uma tranquilidade que, para o fazendeiro, já não parecia natural. Não porque ele estivesse em paz, isso ele estava, mas porque havia aprendido que, depois de uma queda profunda, a calmaria quase sempre antecede algum tipo de prova. Ele acordava cedo, trabalhava até o corpo cansar, e à noite sentava-se à porta de casa apenas para observar o céu escurecendo lentamente. Era nesses momentos que a mente tentava voltar para o passado. Não com dor, mas com lembranças perigosamente sedutoras. O passado raramente volta como inimigo declarado. Ele volta como lembrança agradável. Como saudade seletiva. Como uma versão editada daquilo que quase nos destruiu. O fazendeiro se pegou lembrando do som das grandes máquinas, do movimento intenso da antiga fazenda, do respeito imediato que sua presença impunha. Lembrava-se da sensação de poder, aquela sensação silenciosa de que tudo estava sob controle. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Isso não me define mais. Mas o coração humano é frágil, mesmo depois da transformação. Foi no fim de uma tarde comum que o som de um motor diferente ecoou pela estrada de terra. Não era o som conhecido dos vizinhos. Era mais pesado, mais limpo, mais moderno. O fazendeiro levantou o olhar. Um carro grande, escuro e reluzente aproximava-se lentamente, levantando poeira. O contraste era quase ofensivo à simplicidade daquele lugar. O carro parou a poucos metros da casa. A porta se abriu com calma. O homem que desceu não era desconhecido.
Talvez não pelo rosto exatamente, mas pela postura. Pela confiança excessiva. Pelo tipo de presença que ocupa espaço sem pedir permissão. O fazendeiro sentiu algo apertar no peito. Não medo. Reconhecimento. O homem sorriu, ajustou o paletó caro e caminhou até ele com passos firmes, como alguém acostumado a chegar onde quer. Faz tempo, disse, estendendo a mão. Ouvi dizer que você voltou. Diferente. O fazendeiro apertou a mão, sentindo o aperto firme e calculado. As pessoas mudam, respondeu, com cautela. O homem olhou ao redor, avaliando tudo com olhos treinados. A casa simples. O campo pequeno. A ausência de sinais de prosperidade imediata. Diferente mesmo, comentou, com um leve sorriso irônico. Sentaram-se. O visitante não perdeu tempo com assuntos triviais. Homens como ele não gostam de rodeios. Eu acompanhei sua história, disse. Sei que perdeu tudo. Sei que caiu. Sei que se levantou. O fazendeiro permaneceu em silêncio. Também sei que oportunidades como a sua não aparecem duas vezes, continuou o homem. E que segundas chances são raras. Essa frase ficou suspensa no ar por alguns segundos. O homem então abriu uma pasta de couro elegante e retirou alguns papéis. Não os colocou imediatamente sobre a mesa. Primeiro, falou. Tenho investidores. Capital forte. Posso transformar esse pequeno pedaço de terra em algo grande novamente. Muito maior do que antes. O coração do fazendeiro bateu mais forte. Não por ganância, mas pela familiaridade da proposta. Ele já havia ouvido aquelas palavras antes. Em outra fase da vida. Em outro momento em que acreditava estar no controle. Por que eu? Perguntou. O homem sorriu. Porque você conhece o negócio. E porque agora está mais vulnerável. Essa palavra cortou fundo. Vulnerável. O homem continuou. Não estou aqui para julgar seu passado. Pelo contrário. Vejo o potencial. Vejo alguém que já esteve no topo e sabe como voltar. O fazendeiro sentiu o peso da tentação crescer lentamente. Não como um golpe, mas como uma brisa constante que tenta convencer. O homem falava de crescimento. Falava de retomada. Falava de estabilidade. Tudo parecia razoável. Tudo parecia lógico. Mas havia algo que não estava sendo dito. E o silêncio de Deus, mais uma vez, observava. O fazendeiro olhou para o horizonte. Depois para as próprias mãos. Mãos calejadas. Mãos que agora conheciam a terra de verdade. E o custo? Perguntou, finalmente. O homem inclinou-se para a frente, como quem se prepara para dizer algo importante. Toda oportunidade tem um preço, respondeu. A questão é se você está disposto a pagar. O fazendeiro engoliu seco. Porque, no fundo, ele sabia, aquele encontro não era casual. Era o início do teste que ele havia pressentido desde o começo. E quando a oportunidade bate à porta trazendo a aparência do passado, é porque o céu está observando o presente. O silêncio que se formou após aquela pergunta parecia mais pesado do que qualquer resposta imediata. O fazendeiro manteve os olhos fixos no horizonte por alguns instantes, como se buscasse ali uma confirmação invisível. O homem à sua frente, acostumado a negociações rápidas, aguardava com paciência estratégica. O custo, repetiu o homem, finalmente, nunca aparece logo no início. Ele se revela com o tempo. Mas posso garantir uma coisa, vale a pena. Essas palavras soaram perigosamente familiares. O fazendeiro se lembrou de quantas vezes já havia acreditado nesse tipo de promessa. Lembrou-se de reuniões luxuosas, de discursos bem ensaiados, de garantias que pareciam sólidas demais para falhar. E, ainda assim, tudo havia desmoronado. Ele respirou fundo. Fale claramente, pediu. O que você espera de mim? O homem abriu a pasta e agora, sim, colocou os papéis sobre a mesa simples. Os contratos estavam bem organizados, cheios de números, cláusulas e termos técnicos. Ele não apontou nada específico. Preferiu explicar com palavras. Decisões rápidas, disse. Redução de custos. Foco total em produtividade. Nada de sentimentalismo. O fazendeiro sentiu um aperto discreto no peito. E as pessoas? Perguntou. O homem sorriu de lado, como quem responde algo óbvio. Pessoas são recursos. Alguns rendem mais. Outros menos. Quem não acompanha o ritmo, fica para trás. O fazendeiro ficou em silêncio. Um silêncio longo.
Um silêncio carregado de memórias. Ele se lembrou dos rostos que um dia haviam trabalhado para ele. Dos olhares cansados. Das ordens duras. Das decisões frias justificadas em nome do crescimento. Lembrou-se, principalmente, de como havia se convencido de que aquilo era normal. Salários justos. Insistiu. Justos o suficiente para manter o negócio saudável, respondeu o homem. Justiça demais quebra empresas. Essa frase ecoou dentro do fazendeiro como um alerta. Justiça demais. Ele se levantou lentamente e caminhou alguns passos para longe da mesa. Precisava de espaço para pensar. O vento soprou leve, levantando poeira do chão. Tudo parecia simples demais naquele lugar para comportar decisões tão grandes. Você sabe, continuou o homem, que sem capital as coisas vão ficar difíceis. Compradores desaparecem. Fornecedores pressionam. O mercado não espera por arrependimentos espirituais. Essa última frase não foi dita por acaso. O fazendeiro se virou. Você acha que isso é só espiritualidade? Perguntou. Acho que fé não paga contas, respondeu o homem, sem hesitar. Por um momento, o fazendeiro sentiu o velho impulso de provar algo. De mostrar que era capaz. De demonstrar força. Mas ele respirou fundo novamente. Eu já trilhei esse caminho. Eu sei onde ele termina. Ele voltou à mesa e tocou os contratos, sem pegar nenhum. Você está me oferecendo crescimento rápido, disse, mas me pedindo para sacrificar princípios que eu levei uma vida inteira para aprender. O homem inclinou-se na cadeira, impaciente. Princípios não enchem celeiros. Mas enchem o coração, respondeu o fazendeiro. O homem riu, balançando a cabeça. Você mudou mesmo, disse. Ou talvez só esteja com medo. Essa provocação atingiu fundo. O fazendeiro fechou os olhos por um breve momento. Lembrou-se da noite em que se ajoelhou no chão, sem nada além de arrependimento. Lembrou-se da paz que sentiu ao entregar o controle. Talvez eu esteja com medo, disse calmamente. Mas não do fracasso. Tenho medo de perder quem eu me tornei. O homem se levantou, visivelmente frustrado. Pense com calma, disse, pegando a pasta. Essa oferta não vai ficar disponível por muito tempo. O mundo não espera. Ele caminhou até o carro, entrou e partiu, deixando para trás uma nuvem de poeira. O fazendeiro ficou ali, parado, olhando a estrada vazia. O coração batia forte. Não havia resposta clara. Não havia sinal visível. Apenas a sensação incômoda de estar no meio de uma encruzilhada. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Sentou-se à mesa, com a Bíblia aberta, mas sem conseguir ler. As palavras se embaralhavam. Ele fechou os olhos e falou em voz baixa. Senhor, isso é uma bênção disfarçada, ou um teste? Nenhuma resposta veio. Mas o silêncio, mais uma vez, não era vazio. Era avaliador. E o fazendeiro sabia, no fundo, que aquela decisão definiria muito mais do que o futuro da terra. Definiria se a segunda chance seria uma restauração verdadeira, ou apenas a repetição de um erro antigo com aparência diferente. A manhã nasceu pesada, como se o céu carregasse um aviso silencioso. O fazendeiro acordou antes do sol, mas o corpo não sentia o descanso. Havia passado a noite inteira revivendo a conversa da véspera, palavra por palavra, como se cada frase escondesse algo que ele ainda não tinha compreendido por completo. Ele se levantou devagar, lavou o rosto e saiu para o campo. A terra estava úmida. O cheiro do solo molhado trouxe uma lembrança antiga, a de quando tudo ainda era pequeno, simples, e ele trabalhava com as próprias mãos, sem planos grandiosos, sem metas inalcançáveis. Naquele tempo, ele se sentia mais próximo de Deus. O fazendeiro caminhou entre as plantações observando cada detalhe. Agora, tudo dependia dele. Cada decisão, cada gesto, cada palavra tinha peso. Ele sabia que aceitar aquela proposta significaria crescimento rápido. Talvez conforto. Talvez segurança. Mas também significaria algo que ele não conseguia nomear claramente. Um desconforto moral. Uma rachadura silenciosa. Uma concessão que, à primeira vista, parecia pequena. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do campo. Não para pedir riqueza. Não para pedir sucesso. Pediu clareza. Se isso vem de ti, Senhor, confirma, sussurrou. E se não vem, afasta. O vento soprou leve. Nenhuma resposta audível. Nenhum sinal extraordinário. O fazendeiro se levantou sentindo o mesmo silêncio. Mas agora, o silêncio pesava mais.
Ao longo do dia, pequenos acontecimentos começaram a surgir, quase imperceptíveis, como peças de um quebra-cabeça sendo colocadas com cuidado. Um fornecedor atrasou. Um comprador cancelou um pedido sem explicação. Um equipamento apresentou defeito. Nada grave isoladamente, mas juntos, formavam um padrão inquietante. No fim da tarde, um vizinho passou para conversar. Um homem simples, de poucas palavras, mas de olhar atento. Ouvi dizer que você recebeu visita, comentou, olhando para a estrada. O fazendeiro não se surpreendeu. Notícias correm rápido em lugares pequenos. Recebi, respondeu. Oferta grande. Ele assentiu com a cabeça. O vizinho respirou fundo antes de falar novamente. Cuidado, disse. O que cresce rápido demais costuma ter raízes fracas. Essa frase ecoou no coração do fazendeiro como um aviso que ele não havia pedido, mas precisava ouvir. Naquela noite, o telefone tocou. Era o homem da proposta. Pensei melhor, disse a voz do outro lado. Podemos ajustar algumas coisas. Tornar tudo mais flexível. Flexível. Essa palavra soou como uma porta aberta para concessões perigosas. Como assim? Perguntou o fazendeiro. Algumas exigências podem ser revistas, explicou o homem. Desde que você confie no processo. Não precisa se preocupar com detalhes agora. O fazendeiro fechou os olhos. Detalhes constroem destinos, respondeu. Do outro lado da linha, houve um breve silêncio. Você está dificultando algo que poderia ser simples, disse o homem, com um tom mais duro. A vida não espera quem hesita. Nem Deus, respondeu o fazendeiro, antes de encerrar a ligação. Ele ficou olhando o telefone por alguns segundos, com o coração acelerado. Sabia que aquela resposta tinha consequências. Talvez imediatas. Talvez futuras. Na madrugada, acordou com um sonho perturbador. Sonhou que caminhava por uma estrada larga, cheia de luzes e aplausos, enquanto, ao fundo, sua pequena casa ficava cada vez mais distante. Ele tentava voltar, mas os pés estavam presos ao chão. Acordou suando frio. Sentou-se na cama e compreendeu algo que até então resistia em aceitar. O teste não era sobre prosperar novamente. Era sobre permanecer íntegro mesmo quando a prosperidade parecia ao alcance das mãos. Naquele momento, o fazendeiro entendeu que a segunda chance não vinha acompanhada de facilidade. Vinha acompanhada de escolhas difíceis. De renúncias silenciosas. De fidelidade em áreas onde ninguém aplaude. E, sem perceber, ele já estava sendo observado. Não por homens, mas pelo céu. Os dias seguintes não trouxeram alívio. Pelo contrário, cada amanhecer parecia adicionar um novo peso aos ombros do fazendeiro. A sensação de estar sendo observado crescia, não de forma mística, mas concreta, humana. As pessoas começaram a olhar diferente. A comentar diferente. A esperar algo dele. O mercado soube da proposta. E com a notícia vieram as comparações. Alguns diziam que ele estava louco por hesitar. Outros cochichavam que aquilo era orgulho disfarçado de fé. Havia ainda os que afirmavam que aquela conversa sobre princípios não passava de medo de arriscar novamente. O fazendeiro escutava tudo. Não respondia. Mas cada palavra encontrava um espaço sensível dentro dele. Certa manhã, um grupo de trabalhadores se aproximou enquanto ele organizava ferramentas. Eram poucos, mas confiavam nele. Dependiam daquele trabalho. Dependiam daquela terra. É verdade que vai ter investimento novo? Perguntou um deles, com esperança nos olhos. O fazendeiro hesitou. Ali estava o teste real. Não mais interno. Não mais silencioso. Agora era público. Ainda estou discernindo, respondeu com honestidade. Alguns trocaram olhares. Outros demonstraram decepção imediata. Isso podia mudar tudo, disse um mais jovem. Mais serviço, mais dinheiro, mais estabilidade. O fazendeiro assentiu lentamente. Podia, disse. Mas nem toda mudança melhora o que importa. O grupo se dispersou em silêncio. E o peso daquela conversa ficou. Naquele mesmo dia, o homem da proposta apareceu novamente. Desta vez, sem aviso. Sem formalidade. Como quem sente que precisa pressionar antes que a oportunidade escape. Estou ficando sem tempo, disse, sem rodeios. Os investidores também. O fazendeiro permaneceu em pé, firme. Eu avisei que precisava de clareza, respondeu. E eu trouxe, disse o homem, abrindo a pasta mais uma vez. Você continua como líder.
A marca cresce. Os lucros vêm. Só precisa confiar e parar de questionar tudo. Questionar é o que me manteve vivo depois da queda, respondeu o fazendeiro. O homem suspirou, impaciente. Você fala de fé, mas está esquecendo das pessoas que dependem de você, provocou. Se isso der errado, a responsabilidade é sua. Essa frase foi como uma lâmina. O fazendeiro sentiu o coração apertar. Porque, em parte, aquilo era verdade. As decisões dele afetavam outros. E isso tornava tudo mais difícil. Ele se afastou alguns passos, passou a mão pelo rosto e respirou fundo. Eu não posso aceitar algo que me pede para sacrificar a dignidade dos outros, disse, com voz firme. Nem a minha. O homem fechou a pasta com força. Então você escolheu, disse. Só não diga depois que não foi avisado. Ele foi embora novamente, desta vez sem poeira, sem pressa, como quem já tinha feito sua parte. Naquela noite, o fazendeiro reuniu os trabalhadores. Não para prometer crescimento. Não para anunciar investimentos. Mas para ser verdadeiro. Não sei como será o amanhã, disse. Mas sei quem eu não vou me tornar de novo. Houve silêncio. Alguns se levantaram e foram embora. Outros ficaram. Não por garantia financeira, mas por confiança. Mais tarde, sozinho, o fazendeiro se ajoelhou mais uma vez. Se eu estiver errado, corrige-me, orou. Mas se eu estiver certo, sustenta-me. E, pela primeira vez desde o início daquele teste, algo mudou. Não no ambiente. Não nas circunstâncias. Mas dentro dele. Uma paz firme. Não eufórica. Não barulhenta. Mas sólida. A fé havia deixado de ser teoria. Tinha se tornado postura. E o céu, que até então observava em silêncio, preparava-se para responder. Os dias que se seguiram foram silenciosos demais para quem havia acabado de tomar uma decisão tão pesada. Não houve confirmação imediata. Nenhuma porta se abriu subitamente. Nenhum sinal extraordinário rompeu o céu. Pelo contrário, a vida pareceu ficar ainda mais dura. O fazendeiro percebeu isso logo na primeira semana. As vendas diminuíram. Um contrato pequeno, mas importante, foi cancelado sem explicação. Um dos trabalhadores mais antigos pediu para sair, alegando que precisava de algo mais seguro para a família. Cada notícia chegava como um lembrete cruel de que escolher princípios não isenta ninguém das consequências. Ele observava tudo em silêncio. À noite, quando se sentava sozinho, o pensamento insistia: e se eu estiver errado? Essa pergunta não vinha como dúvida espiritual, mas como cansaço humano. O corpo doía. A mente pesava. E o coração, embora firme, sentia a pressão constante de quem anda contra a corrente. Certa manhã, uma forte tempestade caiu sobre a região. A chuva foi intensa demais. Parte da plantação recém-cultivada se perdeu. A água levou embora dias de trabalho em poucas horas. O fazendeiro ficou de pé, sob a chuva, olhando o campo encharcado. Não chorou. Não reclamou. Mas sentiu o golpe. Senhor, murmurou, eu fiz o que achei certo. Nenhuma resposta veio. Nos dias seguintes, os comentários aumentaram. Pessoas que antes admiravam sua mudança agora murmuravam com pena. Alguns diziam que fé não substitui estratégia. Outros afirmavam que ele havia desperdiçado a última chance de voltar ao topo. Cada palavra era uma tentação para o arrependimento. Ele poderia ligar. Poderia aceitar. Poderia voltar atrás. Mas algo dentro dele permanecia inabalável. Em uma tarde particularmente difícil, encontrou um velho conhecido na cidade. Um homem que havia prosperado justamente seguindo o caminho que ele recusará. Você tem certeza do que fez? Perguntou o homem, com falsa preocupação. O mundo não recompensa bons sentimentos. O fazendeiro respondeu com calma. Talvez não. Mas Deus recompensa a fidelidade. O outro riu, incrédulo, e se afastou. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou uma carta sob a porta. Era de um comprador antigo, alguém que havia se afastado após sua queda. A carta era curta. Ouvi dizer que você mudou. Se for verdade, quero conversar. O fazendeiro segurou o papel com as mãos trêmulas. Nada estava resolvido. Nada estava garantido. Mas aquela pequena abertura parecia um sussurro no meio do deserto. Ele se ajoelhou novamente. Mesmo que isso seja tudo, orou, eu continuarei confiando. E naquele instante, algo invisível começou a se mover. Não com barulho. Não com pressa.
mas com precisão divina. Porque quando a obediência parece custar tudo, ela se torna o terreno perfeito para o milagre nascer. A conversa prometida na carta não aconteceu imediatamente. Dias se passaram sem resposta. O fazendeiro continuou trabalhando como se nada tivesse mudado, mas por dentro, algo lutava para não se transformar em ansiedade. Ele havia aprendido a esperar, mas esperar quando tudo parece ruir exige um tipo diferente de fé. As contas se acumulavam sobre a mesa. Cada número parecia maior do que antes. Ele calculava, recalculava, riscava possibilidades, sempre chegando ao mesmo ponto. Não havia margem para erro. Qualquer problema a mais poderia colocar tudo a perder. E o problema veio. Uma praga atingiu parte da plantação restante. Não foi total, mas foi suficiente para reduzir ainda mais o pouco que ele tinha. O fazendeiro caminhou entre as folhas danificadas com o coração apertado. Ali estava o limite. O ponto em que até a esperança começa a se cansar. Ele se sentou no chão, ali mesmo, sem força para continuar. Eu confiei, disse em voz baixa. Mesmo assim, tudo está desmoronando. Não havia acusação em sua voz. Apenas cansaço. Naquela noite, a solidão foi mais pesada do que o normal. Ele se lembrou de como, no passado, resolveria tudo com uma ligação. Um acordo. Um atalho. Agora, não havia atalhos. Apenas o caminho estreito da confiança. Enquanto tentava dormir, ouviu um barulho do lado de fora. Levantou-se, acendeu a luz e saiu. Um caminhão antigo estava parado próximo à porteira. Um homem desceu devagar. Era o comprador da carta. Desculpe aparecer assim, disse o homem. Mas precisei ver com meus próprios olhos. Eles caminharam juntos pela propriedade. O comprador observava tudo atentamente. Não só a terra, mas o cuidado, a simplicidade, o modo como o fazendeiro falava do trabalho e das pessoas. Fiquei sabendo da proposta que você recusou, disse o homem. Poucos fariam isso. Poucos sobrevivem depois disso, respondeu o fazendeiro, com honestidade. O homem sorriu levemente. Nem todos os frutos aparecem rápido, disse. Alguns precisam de raiz profunda. Eles conversaram por horas. Não sobre números apenas, mas sobre valores. Sobre confiança. Sobre passado e recomeços. Antes de ir embora, o homem deixou algo claro. Não posso prometer riqueza imediata. Mas posso prometer parceria justa. Transparente. Sem sacrificar ninguém. O fazendeiro sentiu o coração acelerar. Não era a proposta grandiosa que um dia teria aceitado sem pensar. Era algo menor. Mais lento. Mas limpo. Pense, disse o comprador. Amanhã conversamos. Quando o caminhão se afastou, o fazendeiro ficou ali, imóvel, olhando a estrada. Não era o fim da luta. Mas também não era o abandono. Naquela madrugada, ele acordou com uma certeza serena. Deus não havia se atrasado. Havia apenas esperado que ele estivesse pronto para não confundir provisão com tentação. O céu nunca esteve em silêncio. Apenas trabalhava em segredo. E quando tudo indicava derrota, a resposta começava a se revelar, não como espetáculo, mas como fidelidade recompensada. O amanhecer daquele dia foi diferente. Não havia barulho, não havia pressa, não havia ansiedade. O fazendeiro acordou com uma serenidade que não sentia havia muito tempo. Não porque os problemas haviam desaparecido, mas porque, pela primeira vez, ele sentia que não estava mais lutando sozinho. Ele preparou o café com calma, sentou-se à mesa simples, e antes de qualquer pensamento prático, agradeceu. Não agradeceu por resultados. Agradeceu por ter sido sustentado até ali. Pouco depois, o comprador retornou, exatamente como havia prometido. Não trouxe advogados. Não trouxe contratos complexos. Trouxe conversa franca. Eles sentaram sob a sombra de uma árvore antiga. O homem foi direto. Não quero construir algo grande rápido, disse. Quero construir algo que permaneça. O fazendeiro ouviu em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Permanecer. Essa havia se tornado sua maior oração. A proposta foi simples, quase modesta. Pagamentos justos. Crescimento gradual. Parcerias locais. Nada que impressionasse investidores distantes. Mas tudo que sustentaria famílias reais. Eu sei que isso não resolve tudo de imediato, disse o comprador. Mas resolve do jeito certo. O fazendeiro sentiu os olhos marejarem. Ele se lembrou da outra oferta. Do brilho. Da promessa de retorno rápido. Da sensação de poder.
E então comparou com aquela proposta silenciosa, honesta, construída sobre confiança. Eu aceito, disse, sem hesitar. Não houve aplausos. Não houve comemoração. Mas houve paz. Nos dias seguintes, as mudanças começaram a aparecer lentamente. Um pedido aqui. Um pagamento em dia ali. Um trabalhador que decidiu ficar. Outro que voltou. Nada espetacular. Tudo consistente. E, com o tempo, algo ainda mais profundo começou a acontecer. As pessoas passaram a confiar novamente. Não porque ele prometia sucesso, mas porque agora sua palavra tinha peso. Ele não negociava dignidade. Não trocava princípios por vantagens. Certa tarde, enquanto caminhava pelo campo, o fazendeiro percebeu algo que o fez parar. A plantação que havia sido parcialmente destruída pela chuva e pela praga começava a se recuperar. Brotos novos surgiam entre a terra castigada. Ele se ajoelhou e tocou o solo com cuidado. Obrigado, sussurrou. Não era apenas sobre colheita. Era sobre restauração. Naquela noite, sentado sozinho, ele refletiu sobre tudo o que havia vivido. A queda. A humilhação. O arrependimento. A segunda chance. E, agora, o teste que quase o fez tropeçar novamente. Ele compreendeu, com clareza dolorosa e libertadora, que Deus não estava interessado apenas em devolver o que ele havia perdido. Deus estava interessado em não permitir que ele se perdesse outra vez. A resposta não veio como riqueza imediata. Veio como caráter fortalecido. Veio como paz sustentável. E isso mudou tudo. O tempo passou, não rápido, não de forma espetacular, mas do jeito que as coisas verdadeiras crescem, em silêncio, com raízes profundas. O fazendeiro já não contava os dias esperando um grande acontecimento. Ele havia aprendido que a maior obra de Deus raramente vem acompanhada de barulho. Ela vem com constância. A fazenda não se transformou em um império. Não virou manchete. Não chamou a atenção de investidores distantes. Mas algo muito mais valioso aconteceu. Ela se tornou um lugar de vida. Os trabalhadores chegavam sem medo. As conversas eram honestas. As decisões, embora difíceis, eram tomadas sem sacrificar pessoas. Pela primeira vez em muitos anos, o fazendeiro dormia em paz, mesmo sabendo que ainda havia desafios. Certa tarde, sentado à mesma porta onde antes chorara em silêncio, ele observou o pôr do sol tingindo o céu de tons dourados. E então compreendeu algo que mudou tudo dentro dele. A segunda chance nunca foi sobre recuperar o que ele perdeu. Foi sobre não perder a alma outra vez. Ele lembrou do homem que havia sido orgulhoso, autossuficiente, convencido de que tudo dependia apenas de sua força. Lembrou do dia em que expulsou José da fazenda, do dia em que ignorou o aviso de Jesus, do dia em que perdeu tudo. E agora, ali, simples, de mãos calejadas e coração quebrantado, ele entendia: Deus não destruiu sua vida. Deus a interrompeu. Interrompeu para salvar. Interrompeu para ensinar. Interrompeu para alinhar. A maior prova disso veio de forma inesperada. Algumas semanas depois, o homem da antiga proposta retornou. Não com contratos, não com pressão, mas com curiosidade. Ouvi dizer que você sobreviveu, disse, olhando ao redor. O fazendeiro sorriu de leve. Não apenas sobrevivi, respondeu. Aprendi. O homem observou a simplicidade do lugar, o respeito das pessoas, a atmosfera diferente. Poderia ter sido maior, comentou. O fazendeiro respondeu com firmeza serena. Poderia. Mas não seria melhor. O homem não insistiu. Apenas assentiu e foi embora. Naquele momento, o fazendeiro sentiu algo que jamais havia sentido antes: liberdade. Ele não precisava mais provar nada. Não precisava mais correr atrás de validação. Ele havia escolhido obedecer, mesmo quando isso parecia custar tudo. E foi exatamente aí que Deus confirmou a lição final. A prosperidade veio, sim. Mas veio do jeito certo. No tempo certo. Com as pessoas certas. Não como recompensa por sofrimento, mas como consequência de fidelidade. O fazendeiro ergueu os olhos ao céu naquela noite e falou em voz baixa. Agora eu entendo. A segunda chance não é para voltar ao mesmo lugar. É para se tornar alguém novo. E essa é a lição que fica para todos nós. Talvez você esteja vivendo um teste parecido. Talvez uma oportunidade esteja batendo à sua porta. Talvez ela pareça uma bênção, mas esteja pedindo que você abra mão de princípios, de caráter, de fé. Lembre-se, nem toda porta aberta vem de Deus.
E nem toda espera significa abandono. Às vezes, o céu está apenas observando se você confia o suficiente para não repetir o mesmo erro com uma nova aparência. Dedo indicador apontando para a direita se essa história falou com você, não ignore esse sentimento. Dedo indicador apontando para a direita e inscreva-se no canal agora, porque aqui você encontra histórias que fortalecem a fé e lembram que Deus ainda intervém. Dedo indicador apontando para a direita, deixe um comentário dizendo: eu escolho confiar, mesmo quando é difícil. Dedo indicador apontando para a direita, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque a maior restauração não acontece nas finanças. Acontece no coração. E quando o coração é restaurado, o resto encontra o caminho certo. Fim.